porque é o direito ao grito. Então eu grito. Olá pessoal, eu sou a professora Gabriela Tofanello, professora de literatura, e hoje nós iremos falar de uma grande escritora do nosso país, a Clarice Lispector. Na nossa aula, iremos falar um pouco sobre o período literário em que ela está inserida, a terceira geração do modernismo. Iremos falar também sobre algumas características da autora, características próprias, inovações que ela mesma criou, e iremos falar de 3 contos que são assim um dos 3 mais conhecidos, talvez, da obra dela, chamados Feliz Aniversário, Amor e Uma Galinha. E depois passaremos à análise de um dos romances também muito famosos dela, chamado A Hora da Estrela, certo? Então, para começar, o que a gente precisa saber um pouquinho da Clarice antes de ir para suas obras? Ela está na terceira geração do modernismo brasileiro. O modernismo teve 3 fases no Brasil. Na primeira vai de 1922 a 1930 e tem um interesse maior em chocar a sociedade, é até chamado de fase heróica, mas também fase destrutiva, porque a Semana da Arte Moderna, que deu início ao modernismo, não foi muito bem aceita na época. Então, eles têm interesse mesmo de chocar, de fazer poemas chamados piada, poemas minuto, curtos, para quebrar a questão do verso. Então, o que vamos acontecer? A partir da segunda geração, o que nós vamos ver? Uma fase mais de amadurecimento e que vai também chegar na terceira e ter um amadurecimento total, consolidação do modernismo e até uma negação à primeira fase de destruição, de chocar a sociedade. Já não é mais necessário isso. Então o modernismo já está mais consolidado. E com isso nós temos que uma das principais características dessa terceira fase é um trabalho maior com a linguagem, certo? É uma preocupação maior com a estética, que não tinha tanto na primeira geração, porque eles queriam justamente quebrar isso. Então é muito importante lembrar, porque a Clarice Lispector vai ser uma escritora que não é com uma linguagem fácil, não é uma escrita fácil, não é na primeira vez, talvez, que você lê um livro dela que você compreende. Por isso é importante saber algumas coisas antes de ir para uma leitura da Clarice. Não é fácil, não dá para falar que é uma leitura tranquila, porque não é. E os livros são curtos e mesmo assim são densos, são demorados, certo? E nesta fase, na terceira, também chamada de fase geração de 45, começa em 1945, e aí nós temos algumas controvérsias também na literatura, porque alguns livros didáticos, alguns críticos literários vão considerar que ela termina em 1960, outros vão falar que termina em 1985 e outros falam que continua até hoje, certo? Então, que até hoje estamos na terceira fase do modernismo. Alguns vão falar, não, é pós-modernismo. Alguns vão falar, não, acabou até o pós-modernismo e a literatura contemporânea. Então, há uma grande controvérsia nesse sentido. Por isso que podemos achar informações diferentes neste sentido. Fato é que ela é chamada de geração de 45 de qualquer forma. E nós tivemos algumas tendências muito importantes. Por exemplo, o regionalismo com Guimarães Rosa, certo? Que escreveu Sagarana, escreveu Manuel e Miguelin. Nós temos a tendência intimista com a Clarice Lispector, intimista porque se volta para o eu, aquela poesia, um eu lírico, ou um conto, ou um romance em primeira pessoa, na maioria das vezes, que retrata seus próprios personagens, né? Retrata a sua própria história, certo? E também nós temos o romance urbano, vai falar mais de cidades, e fantástico na voz da Lígia Fagundes Telles, aquela questão assim de elementos esquisitos, estranhos na literatura e também com final em aberto. Isso é uma característica muito grande nos contos da Lígia Fagundes Telles, certo? Dando continuidade, vou falar um pouco mais sobre a autora. Ela nasceu, na verdade, ela não nasceu no Brasil, ela nasceu na Ucrânia, mas veio para cá logo cedo, foi naturalizada brasileira, por isso ela é considerada da literatura brasileira normalmente. Ela morou em Recife durante a infância, então ela tem, assim, essa questão também um pouco do regionalismo que nós iremos ver no livro A Hora da Estrela, justamente por isso, porque ela é nordestina, mesmo que depois ela tenha morado no Rio de Janeiro, foi fazer faculdade de Direito e passou grande parte da vida no Rio de Janeiro, porém
ela é nordestina, então isso ela não perde, né? Pelo menos em poucas obras que ela fala um pouco disso, ela vai falar da questão do nordestino, que é uma tendência, como eu falei antes, do regionalismo, certo? Ela foi uma pessoa muito estudiosa, muito, por exemplo, falava diversas línguas, tocava piano, gostava muito de estudar e desde sempre escrevia poemas, desde criança. Depois ela começou a trabalhar como redatora e repórter no Correio da Manhã, no Diário da Noite, inclusive há livros, publicações de todos esses textos que ela escreveu no Correio da Manhã. Então ela foi uma pessoa muito ativa, escreveu muitos livros. Coloquei aqui para iniciar também uma frase dela, que é muito famosa, que sempre aparece em diversos lugares, que fala assim: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Certo? E temos aqui também a informação de que ela nasceu em 1920, então logo no começo do modernismo, na verdade começa em 1922, né, com a Semana da Arte Moderna, mas desde essa época aqui, até mesmo em 1918, já existiam, já tinha assim uma preparação, né, para a exposição de 1922. E nós temos aqui, olhem esse slide, as obras, alguns romances, não estão todos, ela tem muito mais do que isso, mas eu considero assim, eu peguei alguns principais para falar um pouquinho. O primeiro, 1943, Perto do Coração Selvagem, certo? Foi o primeiro que ela publicou. Depois, A Paixão Segundo GH, 1964, 1969, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Esse eu queria comentar um pouquinho, porque é um livro muito interessante, é um livro que não tem uma leitura tão difícil quanto os outros, não é tão hermético, como fala, não é tanto, tem um diálogo, tem dois personagens, tem uma história, porém, o livro começa com uma vírgula, é a primeira coisa que nós temos no livro, tem uma vírgula, e aí é a história. Aí no final ainda acaba assim, é um diálogo o tempo todo, um diálogo entre os dois personagens, Ulisses e Lori, e no final um deles fala assim: eu penso que, e acaba a história, tá? Então é como se tivesse uma continuidade desse diálogo, talvez é como se não tivesse fim, ou pra gente imaginar o que ele ia falar ali, enfim, não tem fim, não tem continuação, acaba desse jeito, certo? Por isso que é muito interessante. Em 1973, nós temos Água Viva, que eu considero um dos mais difíceis dela. É um livro assim que não tem história. Na verdade, a gente sabe que é uma escritora narrando em primeira pessoa, uma mulher que escreve, mas ela está escrevendo aquele livro, mas ela também é escritora. Mas é a única coisa que a gente sabe, ela escreve pensamentos, sensações dela, coisas assim, certo? E é muito denso, é muito difícil esse livro. E, por fim, em 1977, nós temos A Hora da Estrela, que nós iremos conversar hoje. Foi um livro no ano em que ela morreu, que foi publicado, certo? Então, foi o último livro dela mesmo. E eu também coloquei outras obras dela, como, por exemplo, o livro Laços de Família, que os 3 contos que nós iremos falar hoje são deste livro. Certo? Nós não iremos falar o livro inteiro, mas é um livro que aparece em diversos vestibulares do país. Mas o Hora da Estrela está aparecendo mais atualmente, por isso que eu vou, em vez de falar dos contos, de todos os contos, eu vou falar um pouquinho mais do livro. Depois nós temos Felicidade Clandestina, outro livro de conto. Aliás, o conto Felicidade Clandestina também é muito importante na obra dela, também é um conto, o mesmo título do livro é o título do conto, muito famoso. Crônicas, ela tem então Crônicas, eu coloquei ali até um asterisco em 1984, por exemplo, ou seja, um livro póstumo, né, publicações de crônicas que acharam depois, porque ela já tinha morrido, ou pode ser também crônicas que ela tinha publicado em jornal já, mas não tinha em livro, né, e ela tem literatura infantil também, coloquei 2 exemplos aqui, mas ela tem mais. A Mulher que Matou os Peixes e a Vida Íntima de Laura. É interessante sobre estes livros que ela fala que ela começou a escrever literatura infantil porque o filho dela pediu. Então é bem interessante. E ela começou a gostar, certo? Pessoal, agora algumas características que a gente vai encontrar basicamente só nesta autora, tá? Vejam só. A primeira que eu coloquei, fluxo de consciência, tá? O que é isso? Então eu falei para vocês já que ela tem uma grande característica, que é a maioria dos seus livros serem escritos em primeira pessoa. E aí, esse fluxo de consciência é porque ela, além de estar agindo, além de mostrar as ações das personagens, ela
coloca pensamentos. Então você às vezes se confunde, você não sabe o que está acontecendo, o que é pensamento, o que não é, certo? Outra característica é que a maioria dessas narradoras, então, são mulheres. Isso é um fato muito interessante, porque a gente sabe que ao longo da literatura, que nossa literatura começou lá em 1500, por exemplo, né? E somente agora, no século XX, que a gente está falando do livro, é que nós iremos ter autoras, mulheres conhecidas que fazem parte do cânone, né? Fazem parte dos autores mais conhecidos do Brasil. Então, por vários séculos, a mulher não pôde escrever. Não pôde ter direito à voz. Então, o que acontece? Como a Clarice é uma das primeiras que destoam, assim, no cenário literário como uma grande escritora mesmo, nós vemos que há uma diferença, porque agora ela vai colocar mulheres narrando. E antes tínhamos mulheres na literatura? Tínhamos. Por exemplo, Capitu, Lucila, nós tínhamos várias personagens mulheres. Mas era muito raro que esses escritores, que esses grandes escritores da nossa literatura colocassem protagonistas mulheres ou narradoras mulheres. Então isso nós vemos, né, uma grande mudança, porque agora a mulher tem o direito a narrar e aí ela quer expor a sua própria história, seu ponto de vista. Então é muito interessante essas narradoras mulheres da Clarice, certo? Nós temos que essas narradoras, também na sua maioria, são narradoras autodiegéticas. O que significa isso? É uma primeira pessoa. Nós temos a questão de que ela, além de ser primeira pessoa, ela é protagonista da história, certo? Mas nós também vamos ter, às vezes, um narrador heterodiegético em terceira pessoa, como é o caso do livro A Hora da Estrela, tá? Então, ele é uma exceção. Nós temos um narrador homem, inclusive, heterodiegético, só que ele é onisciente, ou seja, ele tem acesso aos pensamentos da autora. Por isso que continua aquele fluxo de consciência, porque ele coloca os pensamentos dos personagens, ele mistura ali, você também não sabe o que está acontecendo, o que ele está pensando. Nós temos a epifania, que é uma palavra-chave na obra da Clarice. No próximo slide eu vou comentar um pouquinho mais sobre a epifania. E nós conseguimos ler os contos e identificar também este momento chamado Epifania. E as principais temáticas, pessoal, encontradas, não é em todo o conto, mas temos duas principais temáticas e às vezes estão juntas também, que é a condição da mulher na sociedade. Então não é só o fato de ser uma das primeiras grandes autoras da literatura brasileira, ela realmente fala sobre isso na obra, e também a questão dos animais. Tá? Muitos contos ela traz a questão do animal, ela fala de diversos animais e é muito interessante a discussão que ela faz a respeito destes dois temas. Dando continuidade, eu vou ler, vejam no slide, eu vou ler para vocês um trechinho de um grande crítico literário chamado Massaú de Moisés, em que ele fala sobre a epifania da Clarice Lispector. Ele fala assim, refere-se a um instante existencial que as personagens claricianas jogam seus destinos, evidenciando-se por uma súbita revelação interior, que dura um segundo, fugaz como a iluminação instantânea de um farol nas trevas, e que por isso mesmo recusa ser apreendida pela palavra. Vejam, então é uma súbita luz, assim, alguma coisa que acontece no meio da narrativa, que estava normal, as narradoras normais pensando e tal. Quando tem essa epifania, por algum motivo ela pode ser desencadeada por diversos acontecimentos banais na obra, no conto principalmente. Ela começa a pensar na sua condição, ela começa a fazer uma reviravolta na sua vida, ela começa a perceber alguma coisa, principalmente, como eu disse, a respeito da condição da mulher. Então, às vezes, ela nunca tinha parado para pensar numa opressão que ela sofre e, de repente, por algum motivo, ela começa a pensar e aí muda o fluxo da história. Seria isso a epifania. Nós iremos entender um pouco melhor ao discutir os contos, certo? Agora, eu vou passar um vídeo para vocês, vejam só, o vídeo é uma declamação de uma espécie de poesia dela que chama Se Eu Fosse Eu, com recitado, né, por uma grande atriz brasileira. Acompanhem comigo.